Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do curso de C da Monitoria de Algoritmos e Programação. Eu me chamo Luiz Fernando e hoje vou dar continuidade aos tópicos referentes à estrutura de dados da árvore AVL. Na aula passada, vimos quais são as rotações utilizadas para balancear uma árvore AVL e como utilizá-las. E na aula de hoje, veremos exatamente como elas são aplicadas quando realizamos uma inserção na árvore. Bem, aqui temos os tópicos que serão abordados na aula de hoje, que é a inserção de um elemento e a implementação da função insere árvore AVL. Bom, inserção de elementos. Eu já tinha comentado em algum dos vídeos anteriores, um pouco sobre a inserção, mas aqui vamos focar nela, Então, o que é que eu vou fazer? Primeiro, eu vou verificar se eu começo, na verdade, da raiz da árvore, Toda vez que eu for inserir, eu vou começar da raiz. Então, 3. Eu posso inserir 3 aqui, nesse espaço? Não. Por quê? Porque ele não está vazio. O 1 está nele. Caso não, verifica-se se o elemento atual é maior ou menor que o elemento ocupante do espaço questão. 3 é o quê? É maior ou menor que 1? Maior que 1, Se ele for maior, eu vou tentar repetir esse mesmo processo, só que no filho direito. Se ele for menor, no filho esquerdo do meu nó atual, que eu estou verificando, que no caso é 1. Esse processo se repete exclusivamente até que o elemento seja inserido ou ocorra algum erro. Quando o elemento é inserido, as alturas dos nossos antecessores são alteradas. Vamos só fazer esse processo aqui, Então vou verificar aqui, 3, ele é maior do que 1, então vou verificar aqui agora no 2. Eu posso inserir aqui? Não, porque está ocupado, 2 está ocupando o lugar. Então vou verificar, 3 é maior ou menor que 2? Maior que 2, Então, eu vou pegar o 3 e vou colocar ele como filho direito de 2, já que o espaço do filho direito de 2 está vazio, não tem ninguém. Então eu fui e coloquei aqui. Aqui estou com minha árvore montada, só que ela está desbalanceada. A gente já vai entrar nisso. E só que aqui é isso que fala. Quando o elemento é inserido, as alturas dos nossos antecessores são alteradas, ou seja, a altura de 2, que era 0, agora é 1, e a altura de 1 passa a ser 2, porque foi inserido um nó aqui. Após o elemento ser inserido, verifica-se se cada subárvore antecessora ao nó inserido está balanceado. No caso, inseri 3 aqui, Eu vou verificar aqui agora o pai de 3, que é o 2. 2 está balanceado? Tá. Por exemplo, a gente vai calcular o fator balanceamento dele. A gente tem aqui a altura menos 1, Quando não tem nada é menos 1. E aqui a gente tem a altura 0. Então, menos 1, menos 0 vai dar o quê? Menos 1. Ou seja, ainda o módulo disso, que no caso seria 1, não é maior do que 1, Então está balanceado. Lembrando que a árvore está desbalanceada quando o fator balanceamento ele é maior ou igual a 2. Beleza? Aí eu vou verificar aqui agora o do nó 1. Eu vou sempre saindo aqui de baixo para cima assim, indo até chegar à raiz, No caso que eu já cheguei à raiz, que é o nó 1. Tá, vou verificar agora se ele está balanceado. A altura da minha subárvore esquerda, do filho esquerdo, é quanto? Ele não tem, então é menos 1. E a da direita? 1, 2, Então, é menos 2. Então, fica... Não, na verdade, a da direita não é menos 2, desculpa. A da direita é 1, Que a altura de 2 é 1. Então, fica menos 1, menos 1, que vai dar menos 2. Que o módulo no caso é 2 e 2 é maior do que maior ou igual a 2, maior do que 1. Então, essa árvore aqui ela está desbalanceada. Caso não esteja realizada alguma das rotações naquela subárvore específica. Lembrando das rotações que a gente viu na aula passada. Então, de acordo com as condições que cada rotação precisa para ela ser utilizada, Cada rotação é utilizada em uma condição específica. Então, a gente vai aqui e utiliza uma das rotações para balancear. No caso aqui, a gente fez a rotação à esquerda, que é a rotação RR, e aqui a gente balanceou nossa árvore. Aqui a nossa árvore agora está balanceadíssima. Pronto. Aqui agora a gente já vem para a parte do código, Aqui a gente tem a nossa função insere árvore AVL. Ela é uma função relativamente grande, é então assim que eu dividi ela em 3 partes. Essa parte que eu vou abordar aqui, nesse momento, é quando acontece a seguinte situação. Quando você vai tentar inserir
e aquela raiz que você passou está vazia. No caso, por exemplo, voltando aqui, quando eu fui inserir aqui o 3, eu vi que ele era maior do que 2, então eu fui inserir no filho direito de 2, né? No caso aqui. E eu vi que ele estava vazio. Seria nessa situação que vai entrar nesse if aqui, né? Então vamos começar aqui, né? A gente tem nossa função inserir árvore AVL, que retorna um int. Esse int vai ser dizendo se a inserção ocorreu ou não. A gente já vai ver isso, já que é um processo que se repete recursivamente, então a gente tem que ter meio que um retorno. Então a gente tem aqui esse int, aqui o res, que vai ser o que a gente vai retornar, né? Vai ser o resultado. Que ele basicamente vai ser 1 caso foi inserido corretamente e 0 caso deu algum problema. A gente passa aqui a raiz e o valor que a gente quer inserir. Aí nesse primeiro if, que entra nesse caso aqui, do nó vazio, a gente vai ver o seguinte, ó. Se aquela raiz que eu passei, ela for vazia, ou seja, ela tem espaço para eu colocar o meu valor lá, então eu vou fazer isso aqui, que é o seguinte. Criei um novo nó, né? Aloquei o espaço na memória para ele. Se a alocação der algum problema, aí ele vai retornar 0, mas caso não, ele continua aqui normal, né? Vou alterar a informação dele por valor, né? O valor passado. A altura vai ser 0, porque sempre que eu vou inserir um elemento, ele vai ser uma folha, então a altura vai ser 0. E ele vai estar sem fila esquerda e sem fila direita, porque eu inseri ele agora. Ele é uma folha e aí ele tem essas características. E agora a raiz vai ser igual a novo. Ou seja, esse espaço que eu passei aqui, né? Ele vai ser igual a novo. Ou seja, se tiver algum nó apontando para esse espaço que eu passei aqui, ele vai passar a estar apontando agora para esse novo nó que eu criei. Vou lá e retorno 1. Né? Certo. E essa daqui é quando, percorrendo recursivamente, a árvore encontra um espaço vazio para... A função encontra um espaço vazio para estar alocando aquele novo nó a ser inserido. Agora aqui a gente tem valor menor que o atual. Aí nesse caso aqui, por exemplo, a gente vai inserir um elemento aqui, só que esse elemento é maior. Seria no caso, se a gente fosse inserir aqui, por exemplo, menos 1, né? A gente não fosse inserir 3, fosse inserir menos 1. Aí, o que é que menos 1 ia fazer? Ele ia verificar, menos 1 é maior ou menor que 1? Menor que 1, né? Então ele ia inserir aqui à esquerda da árvore, que é isso que ele faz aqui. Ele ia verificar o valor, se é menor que o valor atual que eu passei. Quando eu chamo essa minha função aqui, eu vou passar a raiz da minha árvore, né? E aí, no caso, ele vai pegar o valor da raiz, que é 1, vai ver que menos 1 é menor que 1. Né? E aí, o que ele vai fazer aqui, ó? Esse res que guarda se foi bem sucedido ou não a inserção, né? Ele vai chamar insere árvore de novo, recursivamente, e vai passar dessa vez o endereço de memória do filho esquerdo do meu nó atual. Quem é o meu nó atual? É a minha raiz. No caso, desse exemplo que eu estou dando, seria 1. Eu ia passar o endereço de memória do filho esquerdo de 1, que no caso é vazio, só que ainda assim ele passa o endereço de memória do filho esquerdo de 1, né? Então eu vou passar isso e vai passar também o valor menos 1, né? Aí ele vai chamar essa função, e nisso que ele chama, como é vazio esse endereço de memória que ele passou, ele vai executar essa parte aqui de novo, ó. Ele vai entrar nesse if aqui e vai, se tudo der certo, ele vai retornar 1. Ele retornando 1, ele verifica, né, que foi inserido corretamente. Agora ele vai verificar se o meu nó atual, ou seja, esse 1 aqui, nesse momento aqui está 1 e aqui está menos 1, né? Ele vai verificar se esse 1 ainda está balanceado. Então ele verifica se está balanceado, ou seja, se o balanceamento for... Ele vai verificar se está desbalanceado, porque se for maior ou igual a 2 é que está desbalanceado, né? E aí, se estiver desbalanceado, aí ele vai fazer uma rotação. E isso vai depender do quê? Dessas condições aqui. Por exemplo, se o valor que a gente inseriu ele for menor que o valor do filho esquerdo, aí ele vai realizar uma rotação LL. Se ele for maior, né, ele vai realizar uma rotação LL. Bem semelhante ao que foi explicado na aula passada. Só muda que aqui ele usa como base os valores, para saber. Bom, aqui agora o que acontece quando o valor é maior, né?
que basicamente é a mesma coisa, só vai mudar que aqui ele vai passar o filho direito do nó atual, né? Aí ele vai calcular o fator balanceamento e aqui as rotações são diferentes. Aqui é a rotação RR e aqui é a rotação RL, mas ele também calcula o valor, só que dessa vez é o direito, né? Ele faz essa comparação aqui. Aí, caso ele tente fazer uma dessas, só que tipo, o valor já existia, ele vai entrar aqui, valor duplicado, que eu acho que acontece aqui nesse outro também. Não, ele não chega a acontecer aqui. Mas pronto, aí acontece isso aqui, ele printa valor duplicado, caso literalmente o que está aqui dizendo, né? Caso o valor esteja duplicado, você vai inserir 0 numa árvore que já tem 0. Aí ele vai dar esse errinho aqui e vai retornar 0, quer dizer que não foi inserido com sucesso. Por final, depois que ele entra naqueles ifs lá, se não ocorrer nenhum retorno, né? Ele vem, que no caso aqui, ó, por exemplo, nessa parte aqui e nessa não acontece nenhum retorno. Agora nessa daqui acontece retorno, ó. Ou seja, depois que ele executa tudo que tem para executar nessas duas aqui, né? Ele vem aqui e executa essas linhas de código. Atual altura, ou seja, aquele nó daquele momento, o nó onde está aquela chamada recursiva, a altura dele vai ser a maior da altura esquerda, ele vai pegar a maior das duas alturas e vai incrementar em 1. Né? Isso para atualizar a altura da árvore. Né? E aqui ele vai retornar RESC dizendo se foi bem sucedido ou não. Bom, e é isso. Aqui tá as referências, né? Que é o livro que eu estou utilizando como base para fazer os vídeos dessa mini playlist, né, sobre a árvore AVL. Né? Lembrando que o link do código vai estar aqui na descrição, juntamente com o autor, né, que é o mesmo autor aqui desse livro. E é isso. O vídeo chegou ao fim. Espero que tenham gostado e que possa estar lhe ajudando a entender melhor o funcionamento da árvore AVL. Até o próximo vídeo, onde falaremos sobre a remoção de elementos na árvore AVL. Até a próxima.